Prezados alunos, prezados interessados no direito financeiro, estamos mais uma vez aqui produzindo conteúdo para o nosso canal do YouTube Direito Financeiro Levado a Sério, onde vamos ter palestras e debates sobre assuntos que estão na agenda nacional, e é o caso hoje, quando nós vamos debater um assunto extremamente interessante e atual. Hoje, o tema é direito financeiro e o relacionamento entre o Banco Central e o Tesouro Nacional. Essa questão está entre as mais interessantes, atuais em função da discussão que tivemos nas últimas semanas em face da publicação da Lei Complementar 179, que trouxe novas disposições para tratar desse assunto relacionado à autonomia e as relações, a autonomia do Banco Central e, portanto, afeta as relações entre o Banco Central e o Tesouro Nacional, e é um dos assuntos mais complexos que nós temos no âmbito do direito financeiro e também no âmbito do direito econômico. E, para poder falar sobre esse assunto, não poderíamos ter ninguém melhor do que o Leandro Maciel do Nascimento. Leandro Maciel do Nascimento, ele é procurador do Ministério Público de Contas do Piauí, professor nas áreas de direito financeiro e administrativo, e ele é doutor em direito financeiro pela Faculdade de Direito da USP, tendo defendido a sua tese de doutorado exatamente sobre esse tema. A sua tese, defendida ano passado, tratou do relacionamento entre o Tesouro Nacional e o Banco Central do Brasil à luz do direito financeiro, a conta única do Tesouro Nacional, carteira de títulos e resultados do Banco Central. Tanto sem dúvida nenhuma, hoje a pessoa que mais entende e mais está atualizada nesse assunto de grande interesse, grande importância para o setor público, para o setor privado também, que é afetado por essas decisões, e certamente aquele que hoje está mais atualizado e mais entende do assunto. Inclusive, essa tese já está em fase de publicação, em breve vocês terão o livro à disposição de todos. Então, eu, em primeiro lugar, agradeço muito ao Leandro, é uma satisfação muito grande tê-lo aqui conosco para dar essa enorme colaboração, não só para o nosso canal, para a Universidade de São Paulo, mas para o público em geral. E antes de lhe passar a palavra, nós vamos ter como debatedora para enriquecer essa discussão a respeito do assunto, a Josélia Nogueira, que é procuradora do Estado do Paraná, já aposentada, mas já foi procuradora-geral do Estado do Paraná, foi secretária da Fazenda do Estado do Paraná, é mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal do Paraná e também é mestre em Direito Financeiro pela Faculdade de Direito da USP. E atualmente está cursando doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Então, é também outra pessoa que, além do profundo conhecimento teórico a respeito desse assunto, é uma pessoa que pôde acompanhar as questões que ocorreram na administração pública e que afetam a administração pública em razão desses temas envolvendo o endividamento público, as contratações públicas e todas aquelas que são correlatas a essas relações entre o Banco Central e o Tesouro Nacional. Então, eu agradeço a presença de ambos, né? Vamos ter um debate enriquecedor que ficará à disposição de todos vocês, e eu já, então, passo a palavra para o Leandro Maciel do Nascimento. Obrigado, Leandro. A palavra é sua e somos todos ouvidos. Obrigado, professor Conte. Obrigado pela apresentação. Agradeço, né, mais uma vez, a presença da amiga Josélia,
né? Aqui eu registro, professor Conte, a presença aqui do Vitor, né? Uma pessoa que entende muito de moeda, de direito monetário, e o professor Bruno Salama, né? Eu vejo aqui presente também, com quem eu obtive muito, aprendi muito sobre teoria monetária, dos professores mais entendem de moeda, né? Que eu conheço, participei do grupo de estudos da professora Camila Duran, com o professor Bruno Salama, contribuiu para a tese, e um trabalho do Vitor que eu menciono na tese também, né? Então, faço questão de registrar e aumenta a responsabilidade. Professor Conte, eu faço questão também de registrar a satisfação que eu tive em trabalhar esse tema, né? É um tema interdisciplinar, multidisciplinar, ele envolve aspectos de economia, envolve aspectos de teoria e prática monetária, envolve finanças públicas, enfim. O meu grande desafio foi no sentido de tentar fazer uma abordagem jurídica nesse tema, né? E, de certa forma, acho que consegui manter o trabalho no âmbito do direito financeiro. Principalmente porque quando você fala em Banco Central, professor Conte, José, geralmente é uma instituição, um tema muito afeto aos economistas, né? Aos economistas, aos agentes de mercado, aos investidores que ficam de olho na atuação do Banco Central. Não é um tema que costuma despertar a atenção dos juristas e não é um tema que costuma, não um ponto, a instituição que costuma despertar a atenção do direito financeiro. Muito embora, lembremos, né, devemos lembrar que a regulação do Banco Central está dentro das finanças públicas, na Constituição, não está dentro do sistema financeiro nem da ordem econômica, né? De todo modo, o objetivo da apresentação é abordar, como já disse pelo professor Conte, dos temas mais relevantes do direito financeiro, que diz respeito aos termos e os efeitos do relacionamento entre Banco Central e o Tesouro Nacional. A principal diretriz jurídica para o tema está no artigo 164 parágrafo 1º da Constituição Federal, segundo o qual, abre aspas, é vedado ao Banco Central conceder direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. É o que estabelece a Constituição. Veremos mais na frente a origem dessa regra na Assembleia Constituinte. Em outras palavras, não cabe ao Banco Central do Brasil financiar as atividades do Tesouro Nacional, em razão dessa diretriz constitucional. Em todo caso, mais importante do que a previsão em abstrato é a verificação em termos concretos se o escopo constitucional é realmente alcançado. A realidade recente mostrou que não. Mais precisamente, a regra constitucional que veda empréstimos entre o Banco Central e o Tesouro Nacional, ela é eficaz quando se trata de financiamentos explícitos. No entanto, ao longo dos anos, leis têm permitido a ocorrência de financiamentos implícitos. Para comprovar a afirmação, foram analisados na tese, na apresentação, os fundamentos teóricos, a estrutura normativa e os dados disponíveis sobre 3 dos mais importantes pontos de intersecção entre o Banco Central e o Tesouro Nacional, que são a conta única do Tesouro Nacional, a carteira de títulos públicos à disposição do Banco Central e, principalmente, a metodologia de apuração e de destinação dos resultados do Banco Central. Ou seja, buscando dar um tratamento jurídico, um tratamento normativo à matéria, esse relacionamento que é possível ser abordado sob as mais variadas perspectivas, né? A apresentação, o trabalho, minha tese, ela gira em torno desses 3 pontos. Conta única, carteira de títulos e a metodologia de apuração e destinação dos resultados do Banco Central. Havia um outro capítulo que, por questão de espaço e tempo, enfim, faltou pernas e braços para trabalhar numa abordagem jurídica, seria a questão das reservas internacionais, né? Deixei para um segundo momento, professor Conte, abordar esse tema especificamente. Então, gira em torno disso. São 3 capítulos, pode-se dizer. Conta única, Tesouro Nacional, carteira de títulos e metodologia de apuração dos resultados. Nos últimos anos, como já dito, poucos assuntos despertaram mais atenção de economistas e de especialistas em finanças públicas no Brasil e no exterior do que o estabelecimento de regras para a interação entre bancos centrais e seus governos. Uma das justificativas decorre da percepção que é exatamente nesse espaço entre Tesouro e Banco Central, exatamente nesse espaço onde a moeda ela é literalmente criada e destruída.
e onde são tomadas diversas decisões que impactam fortemente a economia real. Os valores movimentados correspondem a dezenas e a centenas de bilhões de reais, como no caso dos resultados do Banco Central e da remuneração dos saldos da conta única do Tesouro. São volumes elevados, mas que se tornam até pequenos quando comparados ao montante das reservas internacionais, reservas em moedas estrangeiras, das disponibilidades de caixa, da carteira de títulos e das operações compromissadas. Nesse caso, chega-se à casa dos trilhões de reais. Todas essas operações impactam consideravelmente o orçamento público, o financiamento das atividades estatais, bem como as expectativas e os comportamentos dos agentes de mercado e também o cotidiano das pessoas. Em razão de sua relevância, o arcabouço jurídico orçamentário brasileiro traz regras sobre o tema, que visam a concretizar, em última análise, a vedação constitucional de financiamento do Tesouro por meio de emissão monetária, de modo a prevenir o descontrole de preços e a assegurar a transparência, a fidedignidade das projeções e decisões tomadas nessa seara. De um lado, o Banco Central, que é a entidade que, por determinação constitucional, possui a capacidade e a prerrogativa de emitir moeda e, ao mesmo tempo, tem a missão de preservar o seu poder de compra. De outro lado, a Secretaria do Tesouro Nacional, órgão da União, que é responsável pelo gerenciamento e pelos atos de execução orçamentária, entre outras atribuições. Duas extensões do Estado brasileiro que, em tese, ou como costuma se afirmar, estariam em posição antagônica. De um lado, o Tesouro, supostamente propenso a gastar, né? De outro lado, o Banco Central, que teria a missão de conter essa propensão, mesmo que de modo contra-majoritário. No entanto, após a crise financeira iniciada em 2008, esse relacionamento passou a demandar atuação mais próxima e mais coordenada, em busca do cumprimento dos objetivos da atividade estatal, visando a maior eficácia dos instrumentos de atuação, ao menor custo econômico e social e com maior benefício para a sociedade como um todo. Se afirma que todos têm que todos os direitos têm custos e os recursos são escassos, é necessário reconhecer que é no âmbito desse relacionamento que são adotadas as medidas jurídico-econômicas mais importantes para o financiamento das ações do poder público. Em um país em que as pessoas se deparam cotidianamente com situações de escolhas trágicas decorrentes da falta de recursos públicos para o custeio de serviços como saúde, educação e segurança, principalmente num contexto de pandemia que nós nem precisamos ilustrar o caos e a demanda por ação estatal nos dias de hoje, principalmente, causa espanto a notícia de que o vínculo entre o Banco Central e o Tesouro Nacional movimenta valores tão elevados e que geram despesas não menos elevadas para os contribuintes. Essas despesas, que se materializam principalmente no serviço da dívida pública, terminam sendo suportadas por todos os contribuintes e disputam espaço em situação de vantagem com o financiamento dos direitos fundamentais, diretamente ligados à vida e à dignidade das pessoas. O relacionamento entre bancos centrais e os respectivos governos é objeto de frequente monitoramento, de análises, de recomendações aos mais diversos países, inclusive o Brasil, por parte de organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Bank of International Settlements, o famoso BIS, e por agentes de mercado, como as empresas de rating ou classificação de risco. Os tesouros nacionais, por meio de sua atividade financeira, são relevantes agentes econômicos e são responsáveis pela maior movimentação individual de recursos na economia. Na quase totalidade das situações, os recebimentos e os pagamentos governamentais ocorrem dentro do sistema bancário, o qual é regulado e supervisionado pelos bancos centrais. Além disso, os bancos centrais são responsáveis pelas atividades de compensação e liquidação de obrigações, por meio dos sistemas de pagamentos, garantem liquidez e solvabilidade ao sistema financeiro, atuam como emprestadores de última instância, cujos contragarantidores da atuação como emprestador de última instância são os tesouros, né, a sociedade como um todo. Na condição de autoridade monetária, os bancos centrais emitem moeda e, ao mesmo tempo, buscam manter o seu poder de compra. Nessa tarefa, os bancos centrais realizam operações de mercado aberto com títulos da dívida pública, os quais são seu principal instrumento de atuação. No Brasil, como em diversos outros países, esses títulos são emitidos pelo Tesouro Nacional e não pelo Banco Central. Ademais,
as autoridades monetárias prestam serviços bancários aos tesouros, na condição de banqueiros do governo. Nessa atividade, são responsáveis pela custódia das disponibilidades de caixa e pelo processamento de recebimentos e pagamentos em nome do seu único cliente, no Brasil, no caso, o governo federal. Por fim, fechando o círculo, os bancos centrais geram resultados positivos ou negativos, os quais, a depender das regras de cada país, são incorporados pela própria autoridade monetária ou serão repassados ou cobertos pelo seu controlador. Este será o próprio governo, com ou sem a participação de acionistas privados. Existem países, professor Conte e Josélia, em que os bancos centrais têm participação societária de entes privados, e como espécie, uma distribuição de lucros ou dividendos, né? Há esse modelo no exterior. O relacionamento entre bancos centrais e tesouros nacionais impacta diretamente importantes agregados em indicadores econômicos. Na sua atuação, ao realizar pagamentos, recolher tributos, emitir ou resgatar dívida, os governos expandem ou reduzem a liquidez na economia. Por sua vez, os bancos centrais são os responsáveis por monitorar e regular as expectativas inflacionárias, para que não se distanciem do centro da meta estabelecida pelos órgãos competentes. A atuação e a interação entre bancos centrais e tesouros requer cada vez mais parceria e coordenação, com vistas a atingir os objetivos das políticas econômicas de cada país. Nesse sentido, a coerência e a harmonia entre a política fiscal e a política monetária são requisitos para o êxito das diretrizes macroeconômicas, de modo a assegurar o fluxo de recursos necessários ao cumprimento das atribuições estatais e ao fomento das atividades privadas. Claro, ao menor custo fiscal e ao menor custo inflacionário possíveis. Partindo das premissas, da hipótese, das justificativas expostas, a apresentação eu iria dividir em 4 partes, né? Na verdade, o que eu vou expor aqui, na primeira parte apresenta-se um breve panorama, né, da relação entre autoridades fiscais e monetárias no Brasil. Muito embora seja um tema que venha sido muito discutido recentemente, né, nos últimos 10 anos, eu diria, aqui o Antônio Dávila, um dos precursores do tema, faço questão de registrar a presença dele, citado na tese, inclusive, quem começou, um dos que iniciaram essa discussão, embora seja um tema recente, né, mas é uma matéria que ela vem sendo discutida, vem sendo abordada há décadas, só que sob outras perspectivas. Embora sejam citados eventos recentes, o marco inicial adotado é a criação do Banco Central da República do Brasil, pela Lei 4.595 de 64. O marco final é o advento dessa mais recente lei, a Lei Complementar 179, de fevereiro de 2021. Descreve-se a proximidade nesse período entre ações do Tesouro, Banco Central e questões inflacionárias. Relembra-se a confusão de atribuições entre os executores das políticas monetária e fiscal, passando pela conta movimento, passando pelo orçamento monetário. Depois são apontadas reformas realizadas nos anos 80, que resultaram no fim da conta movimento, na criação da STN, na criação da conta única, ou melhor, na implementação da conta única, na criação do CIAF, na constitucionalização do Banco Central e na constitucionalização do seu relacionamento com o Tesouro Nacional. É importante lembrar os efeitos da implantação do Plano Real, a implantação do tripé macroeconômico e da LRF. E, por fim, não tem como deixar de abordar os impactos da crise econômica de 2008 e da pandemia do Covid-19 sobre a interação entre bancos centrais e tesouros e seus respectivos reflexos no caso brasileiro. Como eu tinha colocado no começo, para poder fazer um recorte que ficasse orgânico, dar um tratamento jurídico adequado, houve a escolha, dentre as várias formas de se abordar o tema, escolhi 3 temas, 3 pontos, né? No caso, a conta única, depois a carteira de títulos e, por fim, a questão dos resultados, né? No meu trabalho, na parte relativa à conta única, né, foi apresentada uma evolução normativa, né, o porquê de escolher uma conta única, uma reunião das receitas e despesas do Tesouro Nacional em uma única conta. A justificativa passa pela questão do controle, da transparência, passa pela questão do financiamento, evitar
que recursos fiquem ociosos e sobrando em uma conta e contas outras sejam deficitárias, o que levaria ao aumento do endividamento ou financiamento para cobrir contas deficitárias, ao passo que existiriam recursos ociosos em outras contas. Para evitar situações como essa, justifica-se a adoção da questão da opção pela conta única, entre outras justificativas. Né? A operacionalização, saídas e entradas, enfim. E principalmente, um aspecto muito relevante na relação Tesouro e Banco Central diz respeito à remuneração dos saldos remanescentes da conta única. Isso envolve o colchão de liquidez, que é um tanto elevado aqui no Brasil, o impacto disso em relação ao aumento da liquidez e o enxugamento via operações compromissadas. Né? Isso é um ponto também relevante. A carteira de títulos, Banco Central, e, por fim, a questão dos resultados. Em relação à carteira de títulos, esse é um dos temas mais sensíveis na relação e toca diretamente na questão da autonomia do Banco Central e sua interação com o mercado financeiro. Mesmo antes do advento dessa última lei sobre a autonomia do Banco Central, eu costumava afirmar que o Banco Central já era uma das entidades, uma das agências mais autônomas do direito brasileiro, e essa autonomia se reforçou muito com a Lei 13.820, que estabeleceu a manutenção, a obrigação legal de o Tesouro manter um nível mínimo de título para a atuação do Banco Central. Né? Parte da premissa de que as operações de mercado aberto são o principal instrumento de política monetária e que, para executá-los, os bancos centrais necessitam de títulos públicos, e o Tesouro, desde 2019, é obrigado por lei a manter uma carteira mínima. Só isso já era suficiente para se garantir uma autonomia operacional do Banco Central. Depois disso, são apontados os efeitos da recessão internacional iniciada em 2008, a necessidade de coordenação no relacionamento entre tesouros e bancos centrais, a consolidação da mudança de paradigma da política monetária, que passou do controle da quantidade de moeda, do controle da quantidade de moeda, e nesse ponto tem um trabalho bem interessante, tanto do Dávila quanto do Vitor, né, publicado numa publicação do Senado, salvo engano, apontando a revogação de dispositivos que tratavam de limites quantitativos de emissão do real. Ou seja, a mudança de paradigma em que a política monetária passou do controle da quantidade de moeda para o controle de expectativas inflacionárias por meio da regulação da taxa de juros. Sobre esse item, né, eu trabalho também a questão da obsolescência, da chamada teoria quantitativa da moeda, e em que se indico, né, trabalho os principais fundamentos, né, de um tema muito debatido recentemente, que é a teoria moderna da moeda, sem, contudo, adotar seus postulados, né, como premissas do trabalho. Ao longo da tese, descrevo, né, em detalhes a carteira de títulos do Banco Central, no que tange aos instrumentos em circulação, principalmente as LFTs, e o papel, a dimensão das operações compromissadas, bem como os títulos que estão fora de circulação. E, afinal, expõe os efeitos do volume da carteira e seus fluxos nos indicadores da dívida pública bruta, né, o impacto da dimensão da carteira do Banco Central no que diz respeito ao volume, né, ao montante da dívida pública bruta, no conceito bruto. Né. E, por fim, em relação aos resultados, que é um dos temas mais polêmicos, mais impactantes, né, e que, a princípio, parecia que estaria solucionado com a Lei 13.820, mas não, né? Recentemente vi o último balanço do Banco Central, recentemente publicado, que aponta que a continuidade desse financiamento, né? Mas, de todo modo, é um tema que requer a atenção. Né? Ou seja, em relação ao resultado, explicitos o balanço do Banco Central, seus principais componentes, suas interações recíprocas, abordo as regras de apuração de lucros ou prejuízos do Banco Central sobre dois modelos de balanço, um com baixo e outro com elevado volume de ativos em moeda estrangeira. Analisa-se o mecanismo de equalização cambial, bem como repasse de resultados, positivos ou negativos, não realizados ao Tesouro Nacional, e todos os efeitos daí decorrente. E, ao fim, expõe as regras da Lei 13.820, a qual criou nova metodologia para o tratamento do resultado da variação de ativos em moeda estrangeira e sujeitos à variação cambial. Por que esses 3 pontos? Conta única, carteira de títulos e resultados.
O vínculo a unir esses três pontos está relacionado ao volume de recursos movimentados ou estocados, enfim, seu necessário entrelaçamento e seus efeitos recíprocos, o que prejudica a análise, caso seja feito de modo isolado, bem como o impacto no possível financiamento implícito do Tesouro Nacional pelo Banco Central, o qual é vedado pela Constituição Brasileira no dispositivo que mencionamos, o artigo 164, parágrafo 1º. Linha geral, esse é o panorama do trabalho, professor Conte, Josélio, como um todo. Mas, como disse inicialmente, esse é um tema que ele remonta a um período anterior e estabelecendo um marco inicial com a criação do Banco Central, é uma tensão que eu observei desde antes da criação do Banco Central em 64. Né? Essa tensão entre o Tesouro, como órgão responsável pela realização da despesa pública, arrecadação, enfim, e a aplicação dos recursos públicos, e o Banco Central, e os bancos centrais, ou bancos emissores, como responsáveis pela emissão monetária, é um tema que gera muita tensão. Há documentos que apontam, né, a criação do primeiro Banco do Brasil como o primeiro banco emissor no contexto da família real, enfim, ao longo do século XIX, início do século XX, o Banco do Brasil realizava essa atividade, que se acentuou com a criação da carteira de redesconto bancário nos anos 20, né? E no contexto do fim da Segunda Guerra Mundial e dos acordos de Bretton Woods, criou-se a SUMOC, né, que era a Superintendência da Moeda e do Crédito, uma entidade provisória até a criação definitiva do Banco Central. E essa entidade, a SUMOC, era que exercia, ao lado do Banco do Brasil, as atividades de Banco Central, que culminou com a criação do Banco Central em 64. Né? Então, adotando como marco inicial a criação do Banco Central em 64, o que se viu nos anos seguintes foi uma verdadeira confusão, uma mistura, afirmam os senhores, né? A literatura aponta para isso, os dados apontam para isso, um relacionamento confuso entre o Banco Central, o Banco do Brasil e o Ministério da Fazenda, na parte do que viria a ser o Tesouro Nacional, que não existia até então. Né? A dívida pública ficava a cargo do Banco Central, o Banco do Brasil exercia atividades monetárias, ao mesmo tempo ele cuidava, era feita a execução orçamentária no Banco do Brasil, havia o chamado orçamento monetário, que era utilizado com viés expansionista de emissão monetária, por meio de crédito subsidiado para o setor agrícola, por exemplo. A dívida pública era gerida pelo Banco do Brasil, mediante a autorização do Conselho Monetário Nacional, não passava pelo Congresso Nacional, era o caos, pode-se dizer. Havia a conta movimento, que era um mecanismo criado provisoriamente para fazer a transição das atribuições do Banco do Brasil para o Banco Central, mas que se estendeu por mais de 20 anos, a conta movimento, e que que ocasionava uma terrível expansão monetária, porque todo fechamento negativo do Banco do Brasil era automaticamente coberto pelo Banco Central, ou por emissão monetária, ou por emissão de dívida pública, que por sua vez era autorizada pelo Conselho Monetário Nacional e não passava pelo Congresso. Né? O Banco Central, por incrível que pareça, exercia funções creditícias e de fomento também nessa época aí. Ainda hoje, se pegarmos o balanço do Banco Central, vamos ver que tem uma função, um programinha lá, que ainda hoje ele presta informações ainda remanescente dessa época em que o Banco Central do Brasil ele exercia funções creditícias e funções de fomento. Né? Ao lado dessa confusão de atribuições, dessa mistura, desse sincretismo entre Banco Central, Banco do Brasil e Ministério da Fazenda, havia um mercado de títulos totalmente incipiente, ou seja, em razão da inflação alta, em razão principalmente do limite do limite da taxa de juros para títulos públicos, o mercado de títulos brasileiro era muito incipiente. Até a década de 60, quando houve uma reforma e a criação das ORTNs. Aí sim, passou-se a se implantar um início de mercado de títulos no Brasil, mas até então não era um principal instrumento de atuação do Banco Central ou do Banco do Brasil enquanto autoridades monetárias. Essa situação ficou mais ou menos sem gerar grandes consequências econômicas até os anos 70, quando houve aquelas famosas crises, né? As crises do petróleo
e nos anos 80 a crise da dívida externa no Brasil. Essas crises, né, e esse aspecto é relevante para o tratamento jurídico da matéria, elas levaram o Brasil, né, a economia brasileira, a demandar, a um acordo, a demandar ajuda, a demandar apoio de instituições financeiras internacionais como o FMI. Nesse contexto de empréstimos internacionais, enfim, passou-se, né, e eu verifiquei isso, né, com uma espécie de contrapartida desses empréstimos, uma reorganização das finanças nacionais. E isso passou necessariamente por alterações nesse contexto de confusão e de sincretismo. Então, a partir desse instante, a partir dessa época, fim dos anos 70, começo dos anos 80, passou-se a discutir, e há documentos nesse sentido, tanto no Ministério da Fazenda, quanto no âmbito do Banco do Brasil, mesmo no Banco Central, uma efetiva segregação de funções. E isso evoluiu, né, enfim, até ao mesmo tempo da transição do regime militar para os governos civis, de modo que entre 80, 85 e 86 ocorreram profundas alterações. Primeira delas, o fim da conta movimento, né? Depois, o fim do orçamento monetário. Em 86, a criação da Secretaria do Tesouro Nacional, deixando bem claro esse início de segregação de funções, efetivando a segregação de funções, e a STN, recém-criada, passou a executar o orçamento federal e a dívida pública interna, a externa continuou no Banco Central. Nessa época, reduziu-se, para não dizer que finalizou, as funções de fomento do Banco Central, e, prosseguindo, esse debate ingressou na Assembleia Constituinte, né, de modo que a Constituição Federal passou constitucionalizou a atuação do Banco Central, embora aquela discussão em letras minúsculas, né, digamos assim, e colocou de modo expresso a proibição de financiamento do Tesouro pelo Banco Central, né? E, por fim, a criação, após a Constituição, então, alguns autores colocam como uma espécie de compensação pelo fim da conta movimento. Como compensação pelo fim da conta movimento, uma lei, salvo engano, de 88, um decreto-lei, estabeleceu a obrigação de repasse dos resultados do Banco Central para o Tesouro. Eis aí o surgimento, né, uma das origens do repasse de resultados do Banco Central para o Tesouro, dessa época, dos anos 80. Né. Após isso, houve o Plano Real, né, enfim, a criação do e num primeiro momento buscou-se uma segregação mais forte de funções entre o Banco Central e o Tesouro Nacional. É dessa época da lei do Plano Real que vem a redução dos componentes do Conselho Monetário Nacional. Era um número muito grande, e ficou reduzido a 3. O presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e, salvo engano, o ministro do Planejamento. Eram os 3 componentes do CMN. Após isso, né, com as crises de 98, enfim, e a criação da LRF, passou-se a adotar o câmbio flutuante, as metas de inflação e as metas de superávit primário. E o surgimento da LDO. A LDO, ela trouxe regramentos também sobre a relação entre Banco Central e Tesouro. A LDO passou-se a ser exigido da LDO, além dos anexos de metas fiscais, anexo de metas para a política monetária, cambial, creditícia e de inflação, as quais são alimentadas por dados e informações do Banco Central. A LRF, ela trouxe uma regra curiosa e uma regra que eu diria uma redação sutil sobre o custeio das atividades do Banco Central. De um lado, ela diz que as atividades administrativas, atividades meio, pessoal, investimentos e custeio em geral do Banco Central ficam a cargo da lei orçamentária anual, dotações orçamentárias específicas. Mas nada diz sobre o custeio das atividades finalísticas do Banco Central. Ou seja, o que o Banco Central vai precisar de recursos, digamos assim, para desempenhar suas atribuições de política monetária, por exemplo.
apenas traz regras sobre a questão dos resultados. Diz apenas que os resultados positivos do Banco Central serão considerados receitas do Tesouro, né, Tesouro Nacional, e os resultados negativos serão cobertos igualmente pelo Tesouro Nacional. Não tem uma redação clara, né, a demonstrar o que ocorre na prática em relação a isso, mas a LRF trouxe esse regulamento no artigo 7º, né? E, por fim, a LRF, ela traz também algumas outras regras. Uma regra de transparência que, na minha opinião, não é cumprida efetivamente, em que o Banco Central deve divulgar, deve se apresentar periodicamente ao Congresso Nacional para divulgar o seu desempenho. Acompanho algumas audiências públicas sobre isso, confesso que as informações são muito cifradas e muitos parlamentares terminam não compreendendo o que está sendo discutido. Depois, a LRF trouxe a proibição do Banco Central de emitir títulos públicos próprios. Para executar a política monetária, o Banco Central precisa de títulos do Tesouro Nacional. E a LRF trouxe também restrições no relacionamento com a União e com os entes federados. Esse seria o panorama da LRF nesse relacionamento. Por fim, eu chamo a atenção de um segundo paradigma, uma segunda situação após a LRF. Qual foi essa situação, esse contexto? O contexto é que durante os anos 90, era muito comum inúmeros países emergentes terem problemas com balanço de pagamentos, né? O Brasil, entre esses, foram várias crises, né? Crise nos países asiáticos, crise no México, crise no Brasil, assim por diante, né? De modo que, a partir dos anos 2000, inúmeros países de economia emergente passaram a aumentar suas reservas em moeda estrangeira. Isso foi um movimento, isso foi uma movimentação, né, nos balanços dos bancos centrais que ocorreram em países como o Brasil, como a China, como a Coreia do Sul. Inúmeros países aumentaram seus balanços, ou melhor, aumentaram suas reservas em moeda estrangeira, né? Num primeiro momento, isso aconteceu com o Brasil, né, de modo muito crescente, a partir de 2004, 2005, salvo engano. Num primeiro momento, esse aumento das reservas em moeda estrangeira trouxe uma exposição muito grande dos bancos centrais às variações cambiais. Isso ocorreu, né? E com a volatilidade da taxa de câmbio, houve uma volatilidade dos resultados, né? Da avaliação dessas reservas. Isso impactou os resultados. Nesse contexto, aqui no Brasil, houve a publicação de uma medida provisória, que me fugiu o número dela, que se converteu na Lei 11.803, né? Uma lei ordinária, a tratar dessa questão dos resultados, segregando resultados cambiais dos resultados não cambiais. Foi uma lei que, de início, ela visou, de certa forma, conter essa volatilidade, mas a sua execução se mostrou muito desastrosa. Tanto porque não conseguiu conter essa volatilidade, trouxe fluxos muito grandes, uma variação muito grande de fluxo, tanto de resultados positivos quanto de resultados negativos, possibilitou a expansão fiscal, a expansão da despesa do Poder Executivo, tendo como contrapartida o aumento da dívida pública, o aumento de operações compromissadas, a um custo muito elevado. Então, esse foi o modelo da Lei 11.308 de 2008. Fora a discussão pelo fato de ela ter sido veiculada por lei ordinária e não por lei complementar. Essa lei 11.320, a lei 11.803. Essa lei 11.803, a metodologia de cálculo de apuração dos resultados e a destinação foi um tanto alterada, ou foi alterada por uma lei de 2019, a lei 13.820. Essa lei 13.820, ela estabeleceu, ela a princípio limitou o fluxo de resultados positivos e negativos entre Banco Central e Tesouro, né? Estabeleceu a constituição de reservas de resultados pelo próprio Banco Central, estabeleceu a constituição de reservas, de modo que os resultados negativos seriam cobertos, os resultados negativos do Banco Central em operações cambiais, em moedas estrangeiras, não seriam mais repassados ao Tesouro, mas seriam cobertos sucessivamente pelas próprias reservas, pelo patrimônio do Banco Central, patrimônio líquido, enfim, e só em último caso, pelo próprio Tesouro Nacional, mediante endividamento, é o que estabelece a lei, né? Essa lei, ao mesmo tempo, estabelece uma garantia de manutenção de um patamar
mínimo de carteira de títulos públicos para o Banco Central atuar e uma garantia de preservação do patrimônio do Banco Central num patamar mínimo. Essas seriam, em linhas gerais, as alterações pela Lei 13.820, né? Igualmente com a discussão sobre se seria lei complementar ou lei ordinária, né? Até então, eu confesso que eu tinha alguma dúvida sobre se seria realmente necessária a lei complementar para tratar essas matérias. Mas a crise sanitária, né, e a lei complementar 179, professor Conte, ela praticamente me tirou qualquer dúvida que o porventura não teria, né? Porque se essas leis anteriores, a lei da equalização cambial e a lei de 13.120, que alterou a metodologia de repasse de resultados entre o Banco Central e o Tesouro, né, foram tratadas, foram veiculadas por lei ordinária, a lei que trata, entre aspas, da autonomia do Banco Central, ela foi veiculada por lei complementar. E é uma lei que ela aborda temas, aborda pontos, inclusive ela altera as outras leis. Ela altera em dispositivos da LRF, ela altera o dispositivo da Lei 11.803, e ela, de certa forma, afirma convalidar a Lei 13.820. Num dado momento, ela diz, os resultados do Banco Central serão apurados conforme a lei anterior. Ou seja, se havia dúvida se era lei ordinária, a lei de 2021 afirma que os resultados serão tratados, né, nos termos daquela outra lei, né, ou seja, como se houvesse a intenção de convalidar eventual inconstitucionalidade formal. Bom, no ano passado, a emenda constitucional 106, ela trouxe uma regra transitória. A emenda 106 trouxe uma regra transitória autorizando o Banco Central a negociar no mercado secundário títulos do Tesouro Nacional, títulos da dívida privada, né? Em relação ao título do Tesouro Nacional, acredito que o Banco Central deve ter feito algumas operações, mas em títulos da dívida privada, o balanço de 2020 do Banco Central consta a afirmação expressa de que ele não utilizou esse mecanismo. Não utilizou, afirmando o Banco Central que não viu necessidade nisso. Essa lei de 179, agora de fevereiro, estabeleceu um mandato de 4 anos para o diretor do Banco Central. Ela ampliou a autonomia da operação do Banco Central. Eu gosto de dizer que ela ampliou e reforçou, que não que ela criou, porque a autonomia do Banco Central já é um processo em andamento há muitos anos, né? A cada ano essa autonomia avança alguns passos, né? Eu gosto de afirmar que ela é anterior à Lei 13.820 de 2019, ela ampliou fortemente a autonomia do Banco Central ao limitar o repasse de resultados e ao estabelecer um patamar mínimo de títulos públicos. E essa Lei 2021, ela estabelece alguns pontos que terminam fugindo à nossa atenção a atenção do debate público, porque o debate público pautou-se basicamente sobre a questão dos mandatos. Mas essa lei trouxe outras regras que fortaleceram a questão da autonomia. Cito um exemplo. Uma delas, ela altera a Lei 4595, estabelecendo que as operações de redesconto e empréstimo a instituições financeiras serão objeto de regulamentação própria do Banco Central. As operações do Banco Central, em outro dispositivo, as operações do Banco Central com títulos públicos para fins de política monetária serão objeto de regulamentação do próprio Banco Central. As operações do Banco Central com moedas estrangeiras, né, a operação de câmbio ou com derivativos cambiais, serão objeto de regulamentação pelo próprio Banco Central. Essa lei trouxe uma autonomia maior do Banco Central em relação ao Conselho Monetário Nacional, né? Ou seja, além da questão dos mandatos, traz instrumentos de atuação que reforçam ainda mais a autonomia do Banco Central frente ao governo e a autonomia do Banco Central mesmo frente ao Tesouro Nacional, né? Eu diria até, e avanço nesse sentido, eu diria até que esse dispositivo ele traz, na prática, uma revogação tácita da proibição do Banco Central de emitir títulos próprios. Nem precisa mais, porque, de um lado, temos a Lei 13.820, que estabelece a obrigação legal de o Tesouro manter um patamar mínimo de títulos para o Banco Central. E, de outro, a Lei Complementar 179 diz que, estabelece que os títulos que o Banco Central tem em mãos, ele pode regulamentar prazo, remuneração, formato, enfim,
Ou seja, o Banco Central tem plena autonomia, com os títulos que ele dispõe, de operar, fazer operações de mercado aberto com esses títulos, né? Uma situação como essa, ele nem precisaria emitir títulos próprios, né? São questões que requerem atenção, mas que estão inseridas no contexto dessa relação entre Tesouro e Banco Central. E, por fim, essa lei, ela muda a periodicidade dos balanços do Banco Central. Até então, os balanços eram semestrais, resultados semestrais, previstos até na LRF, e a Lei 179 estabelece que esses balanços eles passam a ser anuais. E abre aspas, inclusive para fins de destinação ou cobertura de resultados e constituição de reservas. Né? Enfim, professor Conte, Josélia, prezados amigos aqui presentes, né? É uma matéria altamente complexa, é uma matéria que, como eu estava colocando no começo, ela foge muito da atenção dos juristas, foge de uma abordagem mais tradicional de direito financeiro, mas é uma matéria altamente relevante, é uma matéria impactante no dia a dia, é uma matéria que ela tem peso econômico, é uma matéria que ela tem peso fiscal, é uma matéria que ela gera um custo fiscal, envolve um custo fiscal muito elevado, é uma matéria que ela requer atenção dos juristas e nós que trabalhamos no direito financeiro, né? E confesso para os senhores que tive uma satisfação muito grande de trabalhar, de estudar essa matéria, continuo estudando ainda, né? E reputo uma das mais importantes, talvez esteja no coração do direito financeiro. Porque, como eu disse no começo da apresentação, é exatamente nesse ambiente, é exatamente nesse caminho entre aquele prédio do Banco Central, o prédio do Michel da Fazenda TSTN, é que as decisões são tomadas. É onde o dinheiro é criado, é onde o dinheiro é destruído, é onde ele toma forma de operações cambiais, é onde ele toma forma de títulos públicos, é onde ele toma forma de operações compromissadas. É exatamente nesse caminho e é uma matéria que requer essa regulamentação e essa atenção por parte dos juristas. Só Conte, em linhas gerais, né, eu fiz uma abordagem bem panorâmica só para iniciar o diálogo, o debate, e devolvo a palavra, né, para continuarmos a conversa. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Leandro. Eu agradeço. Permite as pessoas verificarem aí, por essa visão panorâmica, a complexidade do tema e a necessidade de aprofundamento, aperfeiçoamento. E, de novo, também foi bom ter chamado a atenção para esse tema que é bom que as pessoas tenham noção, né? Quando o assunto é muito complicado, mesmo ele tendo essa importância e envolvendo esses valores gigantescos, as pessoas acabam não querendo ou não conseguindo entender e deixam de lado. E aí você tem muito desperdício, muito mau uso, muito desvio de recurso público, que acaba sendo não fiscalizado, ou não é dada devida atenção, ou não gera grandes escândalos, pelo fato de que simplesmente são muito complicados e poucos entendem. Então, é preciso que as pessoas fiquem atentas para aquilo que realmente importa, né? E essa questão está justamente no centro desses pontos extremamente relevantes. Eu estou vendo o interesse aí todo do público, mas antes de passar para as pessoas para começar o debate, eu vou primeiro dar a palavra aí para a Josélia, né, que está como a nossa debatedora, para a qual eu passo a palavra, para aqueles que não pegaram o começo, né, a Josélia recém-mestre em Direito Financeiro aqui pela USP, já era mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal do Paraná, foi procuradora-geral do Estado do Paraná e também foi secretária da Fazenda. Então, repetindo, né, aquilo que eu tinha falado, uma pessoa que viu ocorrerem na prática e lidou diretamente com as consequências e os reflexos desses problemas. Então, Josélia, alguns comentários seus aqui, algumas considerações, e depois a gente passa para o público que está se mostrando altamente qualificado para podermos enriquecer o debate também. Então, obrigado, Josélia. Passo a palavra para você.
Muito obrigada, eu agradeço muito, é com muita satisfação que venho aqui debater com meu colega de turma, o Leandro, né, estudamos juntos aí durante alguns anos, fizemos parte do grupo de estudos da professora Duran, e foi muito, muito bom estudar esses temas e debater, e hoje aqui eu trago alguns pontos para discussão, porque o Leandro já foi assim bastante elucidativo e didático na sua exposição. A tese é maravilhosa, ela aborda com profundidade toda a questão jurídica envolvendo essa relação Banco Central e Tesouro. Então eu gostaria de fazer algumas considerações um pouco diferente do que foi abordado, para que o Leandro também possa voltar a dar a sua opinião acerca de alguns temas. O primeiro deles, eu gostaria de dizer que o Banco Central, juridicamente, é uma autarquia de regime especial. É uma instituição de Estado, não está vinculada a governo, não está subordinada a governo. É uma instituição que tem uma autonomia reforçada ainda com relação às demais autarquias. O que são autarquias? Autarquias são instituições que o Estado cria com relativa, ou no caso do Banco Central, total autonomia para desempenharem funções muito importantes e de forma totalmente livres, independente do próprio planejamento estatal. Mas elas não estão livres do Estado. O Estado, elas pertencem ao Estado, e com isso os objetivos do Estado têm que ser perseguidos e alcançados por todas essas autarquias de regime especial. Exemplos dessas autarquias são os portos públicos. Os portos públicos, eles são autarquias de regime especial, operam no mercado, atuam no mercado sem nenhuma interferência do governo. Não deveriam, pelo menos, ter, né? Mas, como diz o Leandro, sempre tem uma forma ou outra de o governo acabar, de uma forma indireta, interferindo numa estatal, numa autarquia, desculpem, que não são estatais, como a Petrobras e outras estatais. As autarquias de regime especial são as universidades, e aí as universidades, elas têm autonomia também, mas não tão reforçada quanto o Banco Central, até porque as atribuições do Banco Central são muito, muito maiores e muito mais, que causam efeitos, né, não só dentro do país, para fora do país. Proteger a moeda, a política monetária, a política cambial, tudo isso é algo muito importante no país. E surgiram os bancos centrais lá no passado, lá na Inglaterra, para defender o Estado, para defender o país e financiar as guerras. Então percebam como os bancos centrais são importantes, né? E ao mesmo tempo sempre foram autônomos. Só que existe uma situação que eu gostaria de comentar, que é a porta giratória, que nós já falamos no outro evento, né? Quando profissionais do mercado vêm assumir a função de presidentes do Banco Central, trazendo toda aquela sua bagagem, expertise, toda a sua, né, todo o seu profissionalismo do mercado para dentro do Banco Central. E a porta giratória é justamente o que acontece quando ele sai por esta porta e volta para o mercado. E aí o Stiglitz tem lá a sua tese, que foi vencedora de um prêmio Nobel, que diz que essas pessoas saem com informações privilegiadas para o mercado. E essas informações privilegiadas que elas levam junto são nefastas para o mercado, porque alguns terão informações e outros não. E se aproveitarão disso para enriquecer, ou para não perder, ou para ganhar mais. Isso tem sido algo muito preocupante na atualidade, né? Porque não deveria ser assim. Eu disse que o Banco Central é uma autarquia de regime especial. Isso quer dizer que é um órgão estatal, isso quer dizer que ele tem um grupo de funcionários altamente capacitados e preparados para assumir a presidência. São pessoas de carreira, são funcionários públicos de carreira, que não passarão pela porta giratória e não levarão informações privilegiadas para o mercado. Isso sana essa questão. Isso para o Brasil é uma coisa simples de se resolver, porque nós já temos esses funcionários lá concursados e que podem assumir a presidência do Banco Central sem esse risco. Além disso, por serem uma autarquia de regime especial, integrarem o Estado ao lado do governo e não subordinados ao governo, né? O Poder Judiciário também é um exemplo, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais regionais, os tribunais estaduais, são exemplos disso, são instituições de Estado, o Ministério Público é instituição de Estado, os tribunais de contas são instituições de Estado que não se subordinam ao governo e que têm total autonomia.
Então, o Banco Central, ele não precisa de mais independência, como hoje em dia se prega no mundo todo, né? Muitos países ainda querem, no Brasil também tem muitos que defendem que tem que ter mais independência ainda. Por que essas pessoas defendem isso? Porque existem duas teorias. A teoria monetarista, que defende que a única missão do Banco Central é a defesa da moeda, a contenção da inflação e a manutenção dos preços. E a teoria pós-keynesiana, que defende que não, a missão do Banco Central não se resume somente a isso, embora isso seja importante também. A missão do Banco Central é maior. Ela também tem que, e como a lei complementar vem agora reforçar, né? No artigo 1º já diz ali que não se resume somente a isso a função do Banco Central. Ele também tem que, digamos assim, ter aquilo que o Leandro abordou e na sua tese, corretamente hoje referendou, né? Tem que haver uma coordenação entre as decisões e ações do Banco Central e as decisões e ações do governo. Não quer dizer subordinação, não quer dizer que um vai interferir no outro, mas os objetivos são iguais, que é o desenvolvimento nacional, que é o crescimento econômico, que é o emprego para o povo, que é o pleno emprego ou o emprego para o povo. Porque isso movimenta a economia, isso gera renda e dignidade para as pessoas, isso gera tributação para o governo. Essa tributação que é gerada a partir dessas questões que são atendidas pelo governo e que podem ser também respeitadas pelo Banco Central nas suas decisões, na política cambial e na política monetária, elas são fundamentais para as futuras gerações e para a preservação do nosso país e para a manutenção da dignidade. Então, na medida em que o governo tem um planejamento para que aconteça o pleno emprego, que ele deve investir em industrialização, ele deve fomentar as empresas que mais empregam, ele deve investir em novas tecnologias para acompanhar as inovações e manter os empregos nas novas tecnologias que estão sendo hoje em dia já implementadas nos países desenvolvidos. O Banco Central também deveria ter um planejamento estratégico, um planejamento de longo prazo, um planejamento de médio prazo, um planejamento de curto prazo. É assim que o governo também tem que atuar, né? Com seus planos de 20, 30, 40 anos, que são poucos no Brasil, infelizmente. No Brasil se planeja pouco ou quase nada para o futuro, para as futuras gerações e para o longo prazo. Mas o Banco Central tem que ter esse planejamento estratégico e não pode simplesmente focar na inflação baixa e na manutenção dos preços. Ele tem também que pensar no fomento ao emprego com as suas ações, nas reservas cambiais que ele tem que manter, em não aumentar demasiadamente a dívida pública, embora na exposição ficou bem claro que o Tesouro é obrigado a manter títulos públicos emitidos para que o Banco Central possa atuar, sendo essa uma das maiores atuações do Banco Central hoje em dia. E essa questão, esse é o tema da minha tese de doutorado, dívida pública, onde eu vou abordar essa questão dos títulos também. E aí a pergunta que fica, mas nós dependemos tanto assim desse endividamento obrigatório e constante? Eu diria que não. Existem outras formas de financiar o governo, né? Outras formas mais eficientes até. Uma das mais eficientes, a melhor delas é a tributação, que também sou especialista em direito tributário, adoro direito tributário, e diria a vocês que em direito tributário nós somos muito eficientes. Nós cobramos muito bem, nós temos teorias maravilhosas, nós sustentamos muito bem a instituição dos tributos, e tudo isso é cientificamente muito bem elaborado. E no Brasil falta, na prática, que tenhamos um sistema tributário progressivo, não temos um sistema tributário regressivo, que atinge muito o pobre, que cobra muito do pobre, que não cobra nada do rico, e que não cobra do capital, como deveria, não cobra dos bens suntuosos, daqueles bens que não são de primeira necessidade, como no caso dos jatinhos, helicópteros, iates, né? E as grandes fortunas não são tributadas no Brasil. Essa captação de recursos pelos tributos é uma forma de evitar que a dívida pública se torne algo, um problema para o próprio país, devido a um montante elevado que não traz
benefícios para as futuras gerações, porque isso onera, a dívida pública é uma forma de onerar o futuro, as futuras gerações vão ter que pagar essa dívida pública, enquanto que a tributação, ela é uma forma de redistribuição da riqueza que ocorre no presente. Neste momento as pessoas estão manifestando riqueza, tendo renda, capital, lucro, e este momento é que nós temos que cobrar o tributo que vai redistribuir com todos os demais. Claro que a dívida pública é excelente, porque é necessária também, mas o que não podemos é colocar no Banco Central a obrigação no Tesouro, a obrigação de emitir títulos para que o Banco Central sempre tenha isso para o mercado financeiro, porque me parece que, além da porta giratória, isso virou uma cooptação do mercado, que não quer mais investir nas empresas. Os investidores públicos hoje, eles preferem, mas eu não vou investir numa empresa que tem tanta burocracia, tanto tributo a pagar, eu vou investir na dívida pública. Isso torna os governos reféns da dívida pública, porque os investidores internacionais, que não são mais os investidores do país, hoje nós estamos falando no mundo globalizado, os investidores, eles estão no mundo todo, né? Eles querem que o governo se mantenha se endividando, colocando títulos no mercado, pagando juros altos, e eles querem uma inflação baixa justamente para garantir os seus ganhos altos nos títulos públicos que eles compram. Enquanto que, se o Banco Central realiza uma política econômica, uma política monetária, que também implique em gerar inflação, porque vai gerar emprego, o emprego gera inflação por um curto ou médio ou até longo espaço de tempo, isso pode prejudicar os investidores, que não querem perder. Mas é um mecanismo que se usa no mundo inteiro para reduzir a sua dívida e pagar a sua dívida pública. É um mecanismo normal, faz parte do jogo do mercado privado, né? O mercado financeiro é um mercado de privados, e não é um mercado sem risco, tem risco também. Então, não querer ter risco, fazer com que o Banco Central emita títulos, ainda controle a inflação, para que os investidores nunca percam, isso é algo que me parece nova cooptação indevida, né? Assim como a porta giratória também é um problema a ser resolvido. E o Banco Central, claro, ele não pode pensar em realizar políticas econômicas, nada disso, ele não pode pensar pelo governo, mas o governo tem que pensar. O que me preocupa muito é que nós não estamos vendo políticas que cumpram o que diz a Constituição, a própria lei complementar, né, que é a busca do emprego. Fomentar o emprego para que o povo tenha renda, e a renda gere movimentação da economia, gere tributação para o governo, é algo primário, é algo indispensável, obrigatório para o governo, né? Então, quando o governo não faz, também não podemos exigir que o Banco Central venha substituir o governo. Por isso é que é importante compreender o papel de cada um nessa situação e exigir de cada um que cumpra o seu papel. Então, nós estamos mantendo um elevado desemprego há muito tempo no Brasil, e com essa crise, pandemia, isso se agravou enormemente. Mas nós já vínhamos de um elevado desemprego há muito tempo. Então, esse problema do elevado desemprego e do Banco Central, que se concentra muito em conter a inflação, sem que suas políticas tenham beneficiado o emprego no Brasil, é muito preocupante. Eu digo isso porque na pandemia o Banco Central disponibilizou 1,3 trilhão do dinheiro do compulsório, que foi abordado pelo Leandro, né? O compulsório é algo muito importante no nosso país, né? É o controle que o Banco Central faz dos nossos depósitos, o povo deposita o dinheiro nos bancos, e esse dinheiro é enviado ao Banco Central, são os depósitos compulsórios. E ele liberou esse dinheiro não para os bancos públicos nossos, Banco do Brasil e Caixa Econômica, não para o BNDES, ele disponibilizou para os bancos privados, o que não é errado. Mas os bancos privados não transferiram esse dinheiro em forma de empréstimos com juros subsidiados. Eu diria que no banco público deveria ser juros zero para manter empregos na pandemia. Isso não foi feito. E foi feito na Alemanha, e foi feito em vários países desenvolvidos. Todos os países desenvolvidos da Europa, ou mesmo fora da Europa, salvaram suas empresas. O que esses governos fizeram? Pagaram a folha de pagamento.
durante a crise, estão pagando ainda em algumas situações. Por quê? Para que as pessoas mantivessem o poder de compra, mantivessem a sua renda e a economia não entrasse em colapso em razão da falta da renda na economia, que é muito importante para movimentar a economia. E no Brasil nós não tivemos isso. Então isso foi muito preocupante. Onde está este dinheiro todo? Já voltou para o Banco Central? Este dinheiro já está na conta do Banco Central? Permanece nos bancos privados, que os empresários estão dizendo que não tiveram acesso a esse dinheiro? Essa transparência falta também do Banco Central para a sociedade. A sociedade não tem acesso a essa informação. E deveria ter, porque esse é o dinheiro do povo que fica lá depositado nas instituições financeiras. Isso também é algo bem preocupante, eu não sei o que o Leandro acha dessa situação, mas não é que seja uma questão de desvio, nem de finalidade, mas é uma questão de uma política que tem que ser bem conduzida para que o resultado seja alcançado. Nós não alcançamos resultado nenhum com a disponibilização de 1,3 trilhão para os bancos privados na pandemia, porque as empresas continuaram com problemas, muitos faliram, muitos fecharam, e as pessoas que já estavam trabalhando na informalidade ou que eram empreendedores de si próprias, também acabaram perdendo a sua renda sem que tivessem conseguido qualquer benefício. O auxílio emergencial que o governo deu, esse é o do governo, né, também foi um desastre. Aí os jornais estão mostrando que as fraudes, o Tribunal de Contas da União já apurou, as fraudes foram milionárias, pessoas que não precisavam receberam. Enquanto que existem mecanismos, né, para pagar o auxílio emergencial, evitando essas fraudes, identificando as pessoas que realmente precisam. Né? Outra coisa que preocupa no Banco Central no Brasil é que ele está se tornando um guardião de informações de todos nós, né, de todos os cidadãos brasileiros, e essas informações estão aí sendo consideradas mais importantes do que a sua atuação em coordenação com o governo. Isso também é muito preocupante, porque o Banco Central não se presta a isso. Né? O PIX é um exemplo assim, contraditório, porque ele vem criando um mecanismo de transferência facilitado, mas que usa dados, guarda os dados do cidadão e que pode compartilhar esses dados na forma que a lei regulamenta, mas que não é a atribuição principal do Banco Central. Né? Então, são situações que nos põem a pensar, porque a missão do Banco Central é uma missão muito importante para as futuras gerações, e para esta geração presente também. E essa missão, na minha opinião, ela está deixando a desejar, né? Porque o IBGE divulgou os últimos números do desemprego no Brasil e da taxa de ocupação e da informalidade, e são números muito preocupantes, né? Reduziu a população ocupada, aquela que tinha algum tipo de trabalho, ainda que informal, reduziu demais. O nível de ocupação caiu para 49%, quer dizer que nós temos aí mais de 50% de pessoas totalmente desempregadas, pessoas em idade de trabalhar, que poderiam estar produzindo para o nosso país, gerando riqueza, né? Isso é muito importante para a nossa moeda, para a nossa política monetária. Nós estamos precisando reindustrializar o nosso país, porque estamos reféns do agronegócio, que vende o produto in natura, sem valor agregado, sem tributação, porque toda exportação no Brasil, pela Lei Candir, ela está desonerada, o que foi um grande erro que o Brasil aceitou, né, porque foi uma imposição do mercado internacional. Nenhum país, eu descobri isso em Portugal, nenhum país do mundo desonera a sua exportação, e nós desoneramos, com isso nós perdemos muitas receitas que não são compensadas. Não são compensadas até porque não há tributação progressiva sobre a renda e sobre o capital no Brasil. Não há tributação sobre as heranças, que é muito baixa, né? E não há tributação sobre os bens suntuosos e nem sobre a exploração de minerais, que também existem em alguns países do mundo e no Brasil não existe. E isso preocupa, porque nós ficamos dependentes do agronegócio, embora as nossas reservas estejam altas nesse momento, esperemos que o Banco Central mantenha essa política das reservas, que também há uma pressão
nos adeptos da teoria monetarista para que nem as reservas, alguns adeptos, né, para que nem as reservas sejam mantidas. Alguns acham que isso não é necessário, nós sabemos que é extremamente importante que isso exista, e no Brasil ainda existe. Isso é um ponto muito positivo. Mas a divulgação do IBGE, ela dá conta que os desalentados, aqueles que nem procuram mais emprego, também aumentaram muito. Hoje, eles são 5,5 milhões de pessoas em idade produtiva, que poderiam estar trabalhando e produzindo e não estão. E trabalhadores por conta própria também reduziram, porque não conseguiram continuar na pandemia trabalhando por conta própria, o que é um grande erro, né, porque a pessoa trabalha por conta própria e não paga previdência, e não paga os tributos como as empresas formais pagam, e isso faz com que o governo consiga prestar os serviços públicos e atender às necessidades de todo o povo. Essas são as questões que eu queria pôr para discussão, não quero me alongar, porque depois nós podemos ainda debater mais alguns pontos, mas acredito que o Banco Central é muito importante, ele tem autonomia, discuti isso com o Leandro outro dia, né, Leandro, o Banco Central sempre teve autonomia no Brasil, ele não precisava de mais autonomia, mas algumas coisas que a lei complementar trouxe são benéficas para o Banco Central, para que ele não sofra, não tenha que transferir ao Tesouro recursos que façam falta depois para a sua política cambial, por exemplo, que é muito importante. Só fico muito triste que o Banco Central poderia avançar mais no Mercosul, na relação dos países do Mercosul, fomentando, se o governo fomenta a industrialização das nossas empresas, nós poderíamos vender para os países do Mercosul, e essa política cambial do Banco do Brasil poderia ser feita não somente em dólar, como na moeda dos países da América Latina toda, e não somente dos que compõem o Mercosul. Nós poderíamos ampliar o Mercosul para a América Latina, como todos os países estão fazendo em bloco. Só o Brasil, que está hoje, digamos assim, que é um grande país, né, maior que a Europa toda, e ainda não entendeu como é importante se unir nos blocos que estão unidos no mundo, e porque isso melhora em todos os sentidos a economia, a vida, gera desenvolvimento, crescimento e certeza de que o país deixará de ser tão pobre e a desigualdade vai ser reduzida, né, porque as pessoas terão emprego, renda, moradia, dignidade, educação, que falta muito no Brasil, pública integral, de qualidade, e tudo isso nós ficamos esperando. Tudo isso que eu estou dizendo deveria constar desse plano estratégico a que me refiro, que é o plano de longo prazo do governo e o plano estratégico do Banco Central, cada um na sua área de atuação, mas um plano para o futuro do Brasil, para as próximas gerações, que nós não temos até hoje. Isso faz muita falta. O mandato de 4 anos também é algo questionável, né, porque o mandato poderia ser mais flexível. Os países desenvolvidos, eles têm mandatos muito, muito mais longos, até para evitar, até para permitir esse cumprimento das metas de longo prazo. Então, essas são as ponderações que eu tinha a fazer para suscitar só a reflexão de todos nós acerca da importância do Banco Central e o que ele pode fazer pelo Brasil, né? O Brasil precisa muito dessas ações que pensem um pouco além, um pouco adiante. Muito obrigada. Eu que agradeço, Josélia. É bom ver também, pelas suas considerações, como essa atuação do Banco Central ela tem essa amplitude de atingir boa parte, uma maior parte das grandes questões nacionais e dos grandes problemas nacionais acabam, de alguma forma, sendo afetados por essa questão envolvendo o Banco Central. Então, é importante que as pessoas tenham a dimensão aí do problema. Leandro, para poder não alongar demais, a minha sugestão é verificar as questões que, eventualmente, o público tenha a fazer, e aí, depois, você responde tudo de uma vez, de forma que consegue encaixar de uma maneira a sintetizar e colocar aquilo que achar mais relevante, né? Eu, da minha parte, para não me estender muito, a única colocação que eu faria é no sentido de que nós tivemos recentemente a Lei Complementar 179, que mexeu, embora não tanto quanto se divulgou na autonomia financeira, do Banco Central, que é um problema que afeta muito
esse relacionamento entre o Banco Central e o Tesouro, uma das grandes questões que envolve o relacionamento do Banco Central e o Tesouro é essa autonomia, que, evidentemente, tem gradações, né? Pode ser mais ou menos relevante, né? Mais ou menos intensa, vamos dizer assim, e houve alguma interferência nisso recente. Então, embora já tenha sido dito isso, se quiser se estender um pouquinho mais, só para que as pessoas saibam no que consistiu um pouco dessa discussão que acabou resultando na Lei Complementar 179, fique à vontade. E eu vou perguntar ao público aqui se alguém tem interesse. Se tiver interesse, é claro, pode fazer as questões pelo chat, mas como nós já estamos aqui praticamente informalmente na sala, fique com o microfone aberto e faça umas questões aí já para o Leandro. Eu estou vendo que o Vitor está pedindo a palavra, é um dos grandes especialistas no tema. Obrigado pela sua presença, pela sua audiência, Vitor, é uma honra para nós. E fique à vontade aí para formular alguma questão para o Leandro, que vai ter que se desdobrar para atender seu questionamento. Não, muito pelo contrário, vai ser muito fácil. Primeiro, eu queria agradecer imensamente a todos, né? Saudar aí o Dávila, o Leandro, a Josélia, e você, Maurício, a Vanessa e o Lucas também, que eu não conheço. Acho que esses eventos que você tem feito, Maurício, são fundamentais, né? São realmente uma luz aí no fim do túnel nessa área nossa toda aqui de finanças públicas, direito financeiro, né? A gente não tem outro espaço para conversar, né? Aprender. Então, quero te agradecer muito e abrir para nós que não somos alunos da São Francisco, né? Quero dar os parabéns para o Leandro, né? Estou ansiosíssimo para realmente ler a tese dele. Espero que seja publicada em breve, né? Acho que o Banco Central é um assunto fascinante, né? Que cada vez mais eu tenho me detido, estudado. Até outro dia, um curso do FMI, um curso bem interessante de bancos centrais comparados aí do mundo inteiro. Aprendi muito lá e descobri que eu era totalmente ignorante do assunto, né? E tem todo esse impacto monetário, que é um pouco que a Josélia traz aí, que vai muito além das finanças públicas também, né? Então, realmente é um assunto absolutamente fascinante, especialmente agora com todas essas novidades aí, né, de aproveitamento monetário, pandemia, enfim, é um tema realmente riquíssimo, né? Provavelmente, se fosse isolar um único assunto jurídico, a importância dele, provavelmente eu diria que é esse, é o assunto mais importante do mundo, né? Para todo o problema econômico mundial, realmente você saber o que é o Banco Central, o que ele pode ou não pode, deve ou não deve fazer, né? E, lamentavelmente, quase ninguém estuda, né? Só nós aqui, mais uma meia dúzia fora dessa sala. Então, eu acho que estamos todos aí mais ou menos de parabéns, né? Mas, pegando só um pedacinho do problema, né, que é o que o Leandro estudou aí, né, e que eu, o Dávila e outras pessoas tentamos dar um pitaco também, né? Justamente esse da distribuição dos lucros, né? A primeira vez que eu vi esse assunto, até um colega meu falou e tal, ele falou, puxa, o Banco Central não pode emprestar dinheiro para o Tesouro. Isso está estabelecido, totalmente estabelecido, né? E por quê? Não, porque senão ele começa a emprestar dinheiro para o Tesouro e vai ter a inflação, né? Diz que não pode emprestar dinheiro para o Tesouro, assim como um banco não pode emprestar dinheiro para o seu controlador, etc. Né? Aí falou, bom, mas e dar o dinheiro direto, sem ser empréstimo? Simplesmente emite e entrega o dinheiro para o Tesouro. Aí eu falei, pô, muito menos ainda, né? Claro, se não pode emprestar, não vai poder dar dinheiro. É muito mais inflacionário, muito mais, né? Mas depois, isso foi, eu digo, a primeira reação quando eu comecei a estudar o assunto, né? Depois comecei a ver e tal, que falou, puxa, é tratado com a maior naturalidade do mundo, essa distribuição de lucros, né? Coisa totalmente, ninguém questionou, né? A não ser o Dávila aqui, quando estava lá no TCU, né? Denunciou o que estava acontecendo, né? E nossa, mas isso é realmente um negócio chocante, que você não pode emprestar, mas pode dar o dinheiro, né? Em cima de uma flutuação aleatória aí do câmbio, né? Que isso só dá dinheiro quando foi a favor e pede título quando foi contra, quer dizer, né? Então, um negócio assimétrico.
E como você mostrou aí, Leandro, quer dizer, teve essa lei aí de 2018, se não me engano, né? E tentou botar um pouco de ordem na casa, né? Mas a gente vê agora, no primeiro momento, primeira oportunidade que teve, eles usaram a válvula de escape ali e falaram, olha, com dificuldade de rolar a dívida, manda tudo para cá. Né? Acho que foi a maior transferência, da história, né? Dinheiro do 325 bilhões. Quanto? 325 bilhões. Uhum. Né? Olha, era para ser o último caso, né? Assim, né? Até no artigo eu e o Dávila dissemos que seria inconstitucional esse dispositivo, né? Mas, enfim, o último caso, olha, quando a dívida está na iminência de entrar em calote, né? Se tiver lucro acumulado lá no Banco Central, pode transferir, né? Era para ser uma situação de calamidade total para você admitir isso, né? E ninguém viu nenhuma crise né, enfim, de iminência de calote, né? E já foi transferido o dinheiro, né? Então, não sei, eu vejo como um problema realmente complicado, né? Vou dizer que nesse curso aí do FMI eu descobri que é um problema geral. No mundo inteiro se tenta evitar essas transferências de dinheiro do Banco Central para o Tesouro, mas no mundo inteiro tem dificuldade e sempre tem uma válvulazinha de escape que acabam usando também. Realmente é um negócio bem complicado. Acho que agora tem aquela teoria monetária moderna que também acha que não tem problema nenhum, né? Eu acho que é até uma teoria bem interessante, não descartaria hipótese nenhuma, né? Acho que é um assunto muito importante, muito complicado. Eu acho que nem nós, nem os economistas conseguimos ainda formar um consenso a respeito, né, do que é legítimo ou não, né. O que eu vi também, o Supremo nunca teve eu não achei nenhum acordo, nenhuma menção, nada, né, sobre esse artigo 164, né. Então, nós estamos totalmente no escuro, quer dizer, somos nós mesmos aqui para tentar dar alguma interpretação para essa coisa toda, né. É mais para compartilhar digamos, essa dificuldade, né. E te dar os parabéns aí, Leandro. Não chega nem a ser uma pergunta, é só um pequeno comentário, né? E muito obrigado por todos aí. Eu que agradeço, Vitor. Você, como bem você falou, são poucos aí que se interessam, querem entender, entendem do assunto, e é um assunto que não pode ser deixado no controle de tão poucas pessoas. Eu não sei se mais alguém tem interesse de fazer alguma questão. Ah, eu já estava aguardando. Dávila, por favor, a palavra é sua. Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos aí. Vocês, Leandro, parabéns aí. Eu já dei uma lida na sua tese e achei excelente. Muito bom. Fiquei muito feliz de ver que esse assunto está sendo tratado de maneira tão competente, tão responsável, tão detalhada, profunda, com uma clareza de ideias muito grande. Parabéns novamente. Eu acho que é algo que vai acrescentar muito nesse debate todo. E só fazer uma observação aqui a respeito desse tema. E assim, eu confesso, professor, eu confesso a todos vocês que estão aí, e com o Vitor até que eu conversava até um tempo recente bastante, porque a gente acaba nessa pandemia, nesse teletrabalho, não se encontrando nem pessoalmente nos corredores do Congresso, né? Mas eu confesso que eu passo por um período assim de profunda tristeza e lamentação em relação ao que acontece nas finanças públicas, no direito financeiro, principalmente. A gente vive uma geleia de contabilidade criativa, a gente entrou numa alquimia que transformamos as finanças públicas numa geleia. Isso não é coisa de agora. É uma reação química que está acontecendo aí pelo menos uns 15 anos, né? E uma reação química que começou com químicos muito bem treinados, preparados e de maneira proposital. 2008 foi um ano-chave com a criação dessa equalização cambial na medida provisória 435, né, que se transformou na Lei 11.803,
E, de propósito, o que nós temos ali é a inauguração de um período em que o Banco Central foi eleito para financiar, alavancar toda a economia brasileira, para criar uma situação temporária e ilusória de profunda prosperidade econômica que hoje nós estamos pagando a conta. E eu fico mais triste ainda, aproveito até para sugerir ao professor Conte um debate específico sobre um acórdão recente do TCU, o Acórdão 56 de 2021, que tratava das emissões diretas de títulos públicos às instituições financeiras federais, e um acordo que eu fico triste porque a gente perdeu ali, né? Assim como em várias outras áreas relacionadas a essa temática, Banco Central e dívida pública, perdemos ali a oportunidade de esclarecer diversos pontos. Eu acho que o acordo deixou as coisas um pouco mais nebulosas ainda, né? Eu já entrei em contato até com os colegas do TCU, os antigos colegas do TCU, que trabalharam na mesma, exatamente, 56, 2021, TCU plenário, que trabalharam nesse acordo. Eu pedi até para a semana que vem um bate-papo com eles para discutir alguns aspectos desse acordo. E por que eu estou falando dele? Porque esse acordo, essas emissões diretas, foi justamente o instrumento que, por intermédio de um desvio de finalidade, em minha opinião, permitiram que todos os recursos que foram transferidos do Banco Central ao Tesouro em função da equalização cambial pudessem ser injetados na economia em flagrante desrespeito ao 164 da Constituição. Mas, para mim, parece cada vez mais claro, e para encerrar o que estou falando, que as pessoas fazem questão de esquecer o que aconteceu nos últimos anos. As pessoas não querem debater o que aconteceu nos últimos 10 anos. Eu sempre falo isso. A gente passou por um período recente, de 2015 até 2018, né? E hoje ainda, né? Mas hoje por outros motivos, sem querer discutir as aflições que a gente estava passando, né? E parece que cada vez mais as pessoas querem jogar para baixo do tapete. E esse acordo 56 de 2021 é mais um que joga para baixo do tapete coisas que a gente deveria estar discutindo e que tem tudo a ver com esse trabalho que o Leandro fez e com essa discussão que a gente está tendo. Então, é isso, Leandro, parabéns novamente. É um material que eu uso muito para consultar, para buscar ali novas maneiras de pensar o tema, e muito bom, excelente material, parabéns novamente. Abraço, obrigado a todos. Obrigado, Ávila. As suas complementações são sempre aí uma outra aula anexa aí. Muitíssimo obrigado por aquele que é mais um dos grandes e poucos entendedores do assunto. De modo que sim, só para responder uma pergunta do Lucas. Sim, Lucas, o Leandro está pretendendo publicar a tese dele pela nossa série de Direito Financeiro, que são livros que ficam gratuitamente disponíveis na Editora Bruxa. Mas antes de o livro dele sair, a Universidade de São Paulo tem o seu banco de teses, onde as teses podem ser encontradas. Eu não sei se por alguma razão decorrente aí da pandemia, eles podem ou não estar atrasados com isso, não sei se o Leandro já conferiu se a tese está disponível lá, mas a tese normalmente fica disponível no banco de teses da USP. Então, de qualquer forma, se tiver alguma dificuldade, mande uma comunicação para a gente, mande um e-mail e a gente encaminha a tese do Leandro, porque é um documento já público, né? Uma tese que foi defendida. Estou grato pelo interesse aí. E, Leandro, a palavra é sua, então, para esclarecer. Primeiramente, gostaria de registrar, para mim, a satisfação muito grande, né? Contar com a presença da José, contar com a presença da Ávila, o Vitor, que já saiu, mas a Vanessa e o Lucas eu não conheço, mas eu agradeço o interesse aqui, especificamente em relação a você e ao Vitor, né? Você viu na tese, faço questão de registrar, né? Cito o trabalho de vocês, mais de um trabalho, né? Seu, dele, em conjunto, né? Vocês realmente conhecem o tema. E assim, Banco Central é uma instituição, um ente-chave na estrutura estatal. E é impossível abordar o Banco Central no seu interesse no trabalho acadêmico, né?
Então, a minha opção foi tentar fazer por camadas, no tratamento jurídico, né? E a opção, como eu falei no começo, foi essa, né? Abordar a questão desses pontos que principalmente se entrelaçam e que geram esse impacto. Conta única, carteira de títulos e resultado. A origem disso, eu confesso que ao longo do trabalho eu tive que fazer um corte que eu não ia conseguir terminar no prazo, que é a origem de todos os males, digamos assim, que foi a constituição das reservas. A opção, digamos assim, de constituir reservas num patamar muito elevado. Então, hoje, isso já de alguns mais de 10 anos, há uma discussão, há trabalhos, se eu não me engano, do Pellegrini, da IFE, né, em que ele aponta, aponta com argumentos econômicos, que o Brasil possui um patamar de reservas muito elevado, acima de qualquer parâmetro prudencial em termos de PIB, em comparação com outros países, né? Então, em razão dessas reservas elevadas, né, Dávila, que surge a discussão da variação cambial. Não sei, em razão disso, surgiram os impactos disso, né? E você colocou muito bem a questão da MP 435, que é a Lei 11.803, que gerou todo aquele financiamento, todo o debate que nós acompanhamos aqui, iniciado, foi um precursor nessa discussão, muito bem colocado pelo Vitor, né? Levou ao TCU, o TCU não acolheu a tese disso, mas em 2011 já discutia isso, né? Ao longo dos governos passados foi muito discutido isso, e a Lei 13.820, que tratou dessa matéria, veio com a promessa de regulamentar ou limitar isso, mas na prática não foi o que aconteceu. Muito embora ela proibisse de início esse fluxo, mas tem uma válvula de escape que foi utilizada agora. No ano passado, professor Concha, em razão dessa alta do dólar, o resultado do Banco Central em termos cambiais foram, né, da ordem de 400 bilhões de reais, salvo engano, o maior, né, o maior resultado nessa série histórica. Desse valor, o Banco Central transferiu 325 bi para o Tesouro, né? Ou seja, no ano passado, em meio à pandemia, o Banco Central conseguiu transferir 325 bilhões para o Tesouro Nacional. Não, mas é vinculado à dívida pública, mas troca as fontes. Paga dívida pública imobiliária, enfim, libera recursos do orçamento para outras atividades. É simples isso, né? Então, aconteceu isso. Então, quando tem esse mecanismo, gera essa receita, gera esse fluxo para o Tesouro, isso vai para a conta única. Uma vez na conta única, professor Conte, ele gera a remuneração desse valor ocioso, mais receita, né? Porque esse recurso não fica parado, ele gera mais receita via remuneração, né? Embora a Selic esteja baixa, mas remuneração, é uma receita considerável. A última vez que eu olhei, o caixa da conta única girava em torno de R$1 trilhão, algo nesse sentido, né? Então, é uma remuneração muito elevada. Salvo engano, há um tempo atrás, os dados da tese, só de receita de remuneração era superior a 100 bi por ano. Ou seja, é dinheiro que gera dinheiro, né? Ou seja, um financiamento... ou seja, o Banco Central e o Tesouro só não tem um contrato de financiamento assinado com a avalista, mas o financiamento acontece. Isso impacta a conta única, tanto no volume quanto na geração de remuneração. Ao mesmo tempo, isso, se for colocado para circular, vai gerar impacto, pressão inflacionária, vai entrar, deve ser compensado com operações compromissadas, que impactam o outro capítulo da tese, em relação à carteira de títulos, né, títulos disponíveis e operações compromissadas, e volta para a questão do resultado. Ou seja, são 3 pontos, são totalmente intercalados, entrelaçados, que gera essa confusão que nós vemos hoje. Ou seja, o que vimos acontecer nos últimos 10, 12 anos, em termos de financiamento do Tesouro, eu confesso que quando eu vi o balanço, que saiu semana passada, foi publicado o balanço do Banco Central, quando eu vi com esses dados, eu confesso que eu fiquei assustado. Falei, começamos tudo de novo. A lei que surgiu com a promessa de regularizar essa situação, continua, né, permite esse financiamento, não vou nem dizer implícito, esse financiamento quase direto do Tesouro pelo Banco Central, à revelia do artigo 164 da Constituição. Um ponto que me chamou a atenção, também é importante ressaltarmos aqui, a questão da forma, né,
tanto essas duas leis anteriores, quanto a medida provisória, veicularam matérias de lei complementar, e agora a autonomia foi por lei complementar, 179, que reforça o vício anterior. E, professor Conte, em relação especificamente a esse último item, a lei complementar 179, como a gente estava conversando, coloquei no começo, né? Essa lei ela não cria a autonomia do Banco Central, ela não torna o Banco Central autônomo do dia para a noite. Na verdade, ela é uma lei a mais, um mecanismo a mais que reforça uma autonomia já existente. Eu gosto de afirmar já de algum tempo. O Banco Central hoje, ele só não é independente porque ele não tem iniciativa de lei, como tem, por exemplo, o Ministério Público, como tem o TCU, né? É só que falta ao Banco Central, porque no restante eles têm todos os elementos de plena autonomia. Ele não tem preocupações orçamentárias, o Banco Central, para executar sua atividade finalística. Ele tem orçamento, está previsto na lei orçamentária sua despesa de custeio, mas a sua atividade finalística, operar política monetária, executar política monetária, ele não tem preocupações orçamentárias. O que ele gastar, o que ele precisar gastar, o que ele gerar de custos, o Tesouro vai cobrir, independentemente. Nenhum outro setor da atuação do Estado brasileiro tem uma garantia limitada de recursos como essa. Não tem, nenhum outro setor. O Banco Central tem. E isso não é acessível ao grande público, né? E eu sempre gosto de colocar que essa informação inserida na LRF, ela está colocada de forma cifrada. Não sei se Dávila concorda comigo, se concorda comigo, se eu concordo, mas eu gosto de afirmar isso, está colocado de forma cifrada. E só quando vamos procurar verificar a dinâmica de atuação do Banco Central é que percebemos isso. Então, o Banco Central não tem preocupação com orçamento, ao contrário de qualquer outro órgão. O Banco Central não tem escassez de instrumento de trabalho, né, que são os títulos públicos. Se o estoque baixar, o Tesouro hoje é obrigado, por lei, a repor. E essa era uma discussão, há uns 4 ou 5 anos, muito forte, que essa obrigação estava prevista por um ato infralegal, por um ato do ministro da Fazenda. E afirmava-se que o ministro da Fazenda poderia condicionar esse repasse. Hoje em dia não é mais isso. Então, o Banco Central, além de não ter preocupação orçamentária, ele não tem preocupação com o instrumento de trabalho, e a questão do repasse de resultados era um ponto que há 10 anos dizia-se que era um ponto que fragilizava a autonomia do Banco Central, né? E a lei surgiu para dar essa garantia ao Banco Central, né? Mas hoje a gente vê que não é bem assim. De todo modo, a lei nova, ela trouxe a questão dos mandatos, né? A questão dos mandatos de 4 anos. As agências reguladoras, em geral, são de 5 anos, né? Mas é uma questão política, enfim. Trouxe uma autonomia reforçou muito a autonomia do Banco Central, a questão dos mandatos, mas além disso, eu faço questão de voltarmos a atenção para os instrumentos que esta lei trouxe ao Banco Central, que fortaleceram ainda mais a sua autonomia. E diga a questão da regulamentação própria, da questão do relacionamento com os bancos, instituições financeiras, os bancos em geral, a regulamentação própria para títulos, operações de política monetária, e a regulamentação própria para operações com câmbio. Né? Ou seja, o Banco Central, se ele dependesse de alguma regulamentação, José, de alguma autorização por parte do Executivo para poder executar, atingir a meta inflacionária, hoje em dia não, ele não depende mais disso. E eu começo a afirmar que a proibição da LRF para que ele emita títulos próprios praticamente foi revogada, porque nem precisa mais, como eu disse no começo. O Tesouro é obrigado a fornecer os títulos e o Banco Central das características que melhor lhe aprouver. Isso aprovado por lei. Então, isso reforça cada vez mais essa autonomia. Em linhas gerais, estou até preparando um texto comentando alguns pontos da lei 179. Em linhas gerais, a questão da autonomia não é novidade do direito brasileiro. Existem vários órgãos e entidades autônomas. E cito o Ministério Público, é um órgão que tem autonomia, até com iniciativa de lei. O que mais me preocupa, me chama a atenção em relação à autonomia do Banco Central, professor Conte, é que essa autonomia ela só é voltada para um aspecto, que é a questão da ingerência do governo sobre o Banco Central. E não há uma regulamentação maior, não há uma preocupação maior em relação à autonomia perante o mercado, perante o sistema financeiro. Né? Não há uma regra suficiente em termos de carência, de quarentena, tanto na entrada quanto na saída.
Houve revogação de regras sobre vedações para a diretoria do Banco Central, e todas as justificativas apresentadas, elas giram em torno da ingerência do governo sobre o Banco Central, como se o Banco Central, como se os diretores não tivessem qualquer influência no mercado financeiro, né? São pessoas, são profissionais, né? É natural que tenham suas visões de mundo, suas ideologias. Não estou entrando nesse mérito. Cada um ganha vida, desde que seja honestamente, pague suas contas, nada contra. Mas o Banco Central, enquanto instituição de Estado, ele há de se defender, há de se preservar em relação à captura por interesses particulares, né? E, nesse sentido, não há preocupação muito grande. Foram afastadas as vedações, enfim, que tentavam restringir isso, e a preocupação maior é unicamente em relação a ingerências políticas governamentais, como se os diretores, enfim, se compõe a direção do Banco Central não tivessem interesses particulares, não tivessem influências, e como se agissem de modo puramente técnico, né? A questão da atuação técnica é algo que requer atenção, porque a ciência não é neutra, né? Fazemos opções. E uma vez feita a opção, é possível estabelecer uma série de discursos, né, técnicos a justificar essas opções. Então, professor Conte, sem me alongar muito, em linhas gerais, eu gostaria de reforçar isso, né? Mais uma vez, agradecer o espaço, fazer o registro, professor Conte, da sua abertura a esses temas diferentes, digamos assim, esses temas interdisciplinares, esses temas que fogem ao padrão, ao dia a dia do direito financeiro orçamentário. Para mim foi um desafio muito grande e fiquei muito satisfeito em trabalhar esse tema, dada a relevância, o impacto, e agradecer o debate com a minha amiga Josélia, agradecer a presença aqui do Dávila, para mim é uma honra muito grande tê-lo presente aqui, participando, tendo lido a minha tese, contribuído, o Vitor também, gosto muito de conversar com ele, Vanessa e Lucas, prazer em conhecer, agradecer a atenção também aqui, e reforçar isso, né? É um tema que requer essa atenção e que devemos tratá-lo, abordá-lo, estudá-lo por camadas, porque não é possível abordar a complexidade de um órgão como o Banco Central, tem inúmeras atribuições, regulação do sistema financeiro, sistema de pagamentos, a relação com o Banco Central, emissão de moeda, enfim, uma série de atribuições igualmente complexas e relevantes, mas que requer atenção. E a minha sugestão é essa, né? Tentei fazer isso, por camadas, de modo escolher um ponto e verticalizar nele, para poder contribuir com tentar afastar essa escuridão e tentarmos nos situarmos e dar a relevância que ele merece e tentar fomentar o debate público, né? O objetivo principal é esse, dar transparência e dar elementos técnicos para que possamos melhor debater essas questões. Minha satisfação, e continuo com o tema, professor Conte. Continuo com ele, estou à disposição e agradeço mais uma vez o espaço para a gente debater esses temas. Leandro, nós é que agradecemos. Eu agradeço aqui até em nome da Josélia e dos demais presentes aí. Já estamos há quase 2 horas. Não queremos fazer um vídeo muito longo para poder não assustar as pessoas que vão assistir depois, posteriormente, pelo YouTube, de modo que é só registrar aqui os agradecimentos pelo fato de que nós tivemos um esclarecimento preliminar, porque, como foi visto, o assunto é extremamente longo, é extenso, é complexo, mas é importante, primeiro, a sua didática e o seu conhecimento do assunto permitir que as pessoas tenham acesso a esse tema, possam começar a compreender esse tema e também, e principalmente, fazer com que as pessoas tenham a atenção chamada para a relevância do tema. E a academia não pode ficar fora disso, né? Fazer com que temas dessa relevância e importância fiquem apenas nas mãos dos técnicos e dos práticos do assunto, e aqueles que estudam sob o ponto de vista mais amplo, sob o ponto de vista teórico, acabem não dando a sua colaboração. E gera, inclusive, vários dos problemas, né? Só para levantar um dos pontos que é relevante no âmbito das finanças públicas, dessa atuação do Banco Central, que é a parte jurídica, a gente percebe a fragilidade do ordenamento jurídico nesse campo, né?
que cria, evidentemente, uma insegurança jurídica em um assunto que não tem cabimento permitir que ele possa ser suscetível desse grau de insegurança, né? Desse grau de falta de regulamentação, de desregulamentação, em um ponto, em um aspecto da sociedade brasileira, da administração pública, que envolve tanto dinheiro e tantos recursos. Então, eu fico muito grato, a sua colaboração fica para sempre aí, para todos aqueles que querem aprender. Aguardamos rapidamente os seus ajustes finais na sua tese, com as colaborações que foram dadas na arguição, na defesa, no que você aprendeu nesse tempo e no que aprendeu hoje aqui, já vai permitir alguns ajustes e atualizações. E com isso, eu ratifico, reitero os agradecimentos a todos os presentes, né? Tivemos um público altamente qualificado, o Dávila, o Vitor e outras pessoas que estão entre aqueles que mais entendem e são grandes colaboradores do direito financeiro e das finanças públicas, e especificamente nessa temática da relação entre o Banco Central e o Tesouro. Então, nós produzimos aqui, com certeza, um material muito rico e muito útil para todos aqueles que querem entender o assunto. Então, eu agradeço a todos, né? E fiquem atentos às redes sociais e ao nosso canal do YouTube, porque já temos muita coisa lá no canal do Direito Financeiro Levado a Sério, mas vamos ter muito mais colaborações desse padrão, desse nível. Muito obrigado a todos e dou por encerrada a sessão e agradeço a presença. Muito obrigado.